Você acabou de receber o tratamento de alinhador do seu paciente, mas está perdido na hora de instalar o attachment? Não se preocupa que nesse vídeo eu vou te ajudar uma maneira fácil e simples de você instalar os attachments, mesmo que você não tenha experiência nenhuma. Eu sou Débora Guiar, sou ortodontista e mestranda em ortodontia e eu ajudo diariamente com dicas aqui ortodontistas que querem viver uma ortodontia digital lucrativa e com resultados. Vamos simplificar o processo? É o seguinte, quando você aprova o tratamento virtual do seu paciente, que é lá que você escolhe os attachments não são feitos aqui no consultório. Quando você coloca lá o attachment no tratamento virtual e você dá o ok para a empresa imprimir o caso, ela manda os alinhadores para o seu consultório. Aqui é da empresa Invisalign e aqui é da empresa nacional Digital Align. Então ela manda, olha quantos alinhadores. Todos numerados, todos perfeitos, bem impressos para você começar o seu tratamento. Só que é necessário para fazer alguns movimentos que você tenha attachment nos dentes. E isso foi feito no planejamento digital. Como é que você vai transferir esse formato, local e tamanho de attachment de uma maneira assertiva para os dentes do seu paciente? Para isso, você vai observar que dentro desses alinhadores que as empresas mandam, olha, eles têm numeração. Vou tapar aqui o nome da paciente só para não expor, mas olha aqui, ó, 15 de 16. Tá vendo a placa 15 de 16? Aqui, no caso do Invisalign, vou tapar também aqui o nome, o número, ó, placa 4 de 14. Então, vem tudo numerado. O template de attachment, que é o que você vai utilizar como base para instalar o attachment, ele vem numerado ou com o número 0 ou com o número 1. Aqui. E não tem número 1 de tanto, é somente número 1. E aqui tem, ó, só o superior, não tem inferior. É um caso que vai tratar só o arco superior. No nacional vem assim, olha, deixa eu tapar o nome do paciente. 00. Tá vendo? 0016. Não é a 01, é a 00. Então, esse template de attachment, ele vai ser utilizado, vou pegar aqui para mostrar pra vocês. Ele é uma plaquinha, que ele é até mais molezinha, mais flexível que o alinhador em si, porque ele é uma plaquinha feito por um material que é mais fino para copiar melhor os detalhes dos attachments. E a única finalidade dessa placa é instalar os attachments. Então, você vai utilizar para instalar os attachments no dente do paciente, você vai desinfectar, secar e guardar de volta na caixinha do paciente, para caso você precise recolar um attachment durante o tratamento que o paciente pode ter quebrado. Então, identificou aí o template de attachment do seu paciente? A partir daí a gente vai no passo a passo para você aprender na prática como é que vai fazer a instalação sem medo, sem neura e de maneira simplificada. Identificou o template, então vamos tirar ele do pacote e vamos começar a preencher a resina. Você vai observar os attachments e talvez fique ruim de enxergar o formato do attachment. Tá vendo como é ruim de enxergar? E para você que vai fazer a primeira vez, talvez isso te atrapalhe. Então, por isso que eu tô com essa canetinha colorida aqui, bem rosa, que vai te ajudar a enxergar melhor esse attachment, que é o seguinte: você vai pintar o formato desse attachment, porque às vezes é um attachment horizontal, às vezes é um attachment meia-lua, às vezes é um attachment vertical, e quem é iniciante tem essa dificuldade de ver o tamanho, o local. Às vezes troca, não é um attachment, era uma elevação somente da anatomia do dente. Então você vai pintar esses attachments para que você consiga enxergar melhor. Esse do canino, por exemplo, desse caso, é um vertical. Deixa eu pintar aqui. Pronto. É um vertical, tá vendo? E você vai ter essa referência do attachment pintado. Isso vai te ajudar na hora de identificar. Com o tempo não precisa fazer isso, tá? E aí você vai pegar uma resina de restauração. Tem que ter carga resina. E você vai preencher esse template de attachment por dentro, colocando essa resina por dentro. Eu coloquei aqui bastante resina na espátula de resina para mostrar os erros, tá? Quando você vai colocando por dentro essa resina, um erro muito grande que vocês fazem é calcar essa resina lá dentro, né? E ela fica muito retentiva. Você pode até estar pensando, Débora, não vai colocar aí uma vaselina, não? Não precisa, é só você não calcar a resina lá dentro. É só você realmente
colocar essa resina dentro do local do attachment e somente isso, não precisa apertar lá dentro. E aí você vai perceber, eu vou chegar mais próximo aqui, você vai perceber pela pintura que você fez, olha, que tem excesso de resina. Talvez se tivesse sem pintar você não teria enxergado isso. Débora, foi resina demais? Foi, eu já sabia que era resina demais e eu tô fazendo isso para mostrar a vocês o erro. Então não precisa de tanta resina. Olha quanto excesso de resina aqui fora do template de attachment. Então não precisa de tanta resina, usa menos resina. É melhor complementar depois, mas também não pode deixar com pouca resina, tá? Então pega uma quantidade de resina que você acha suficiente. Terminei grudando aqui no papel. Peraí, isso, vou fazer na luva mais fácil. Então olha, pega a resina e coloca dentro do template do attachment. Ah, mas ela não tá retentiva. Não precisa, se ela ficar retentiva, na hora que você for fazer a instalação do attachment, vai ficar a resina dentro do template, viu? Então veja, observe que ela agora tá dentro do que tá pintado, né? Aí tem um excesso no superior, a gente tira. Apareceu ali um excesso superior, a gente tira. É difícil olhar para a placa e para a câmera, mas a gente consegue. E olha, vai ficar a quantidade de resina suficiente. Além de olhar assim de frente, eu sugiro que você olhe também pelo oclusal, para que você perceba, deixa eu vir no zoom aqui, parar de mexer, para que você perceba que não tem grandes excessos de resina. O excesso de resina que tem é o suficiente para encostar no dente do paciente. Tem até um excesso demais aqui na mesial, tá vendo? Que eu vou remover. Vou remover aqui, fazer para a câmera. Pronto. E aí você vai attachment fazendo, ó. Tá vendo essa barriguinha de resina? É suficiente para a resina do attachment chegar no dente. Quando encaixar a placa, vai extravasar isso, vai ficar pouco excesso. Se você colocar muito na hora que você apertar essa placa no dente, que ela encaixar, vai extravasar muito resina ao redor do attachment, vai ficar mais difícil você tirar depois. Então, olha, fiz um dente aqui, você faria todos os dentes para poder fazer a instalação. Débora, eu faço metade e metade, depende, veja bem. No dia a dia não fica tão viável fazer metade e depois metade. Como você não tem experiência, e esse é um caso, por exemplo, que tem muito attachment, né? A gente tá vendo aqui praticamente todos os dentes têm attachment, você pode fazer metade e metade por ser o primeiro. Mas se for um caso mais simples, que só tem attachment no caninho e no molar, por exemplo, você pode fazer os 4 de uma vez só, o arco todo de uma vez só. Não precisa seccionar. Débora, posso cortar o modelo? Eu tenho um pouco de receio em relação a cortar modelo, porque vocês podem perder a referência do local do attachment, tá? Então deixa no mesmo modelo, faz esse preenchimento. Se for fazer metade, faz um lado, depois lava, seca bem direitinho, faz do outro. E vamos seguir para a parte clínica do atendimento ao paciente. Chegou o nosso paciente para a demonstração, vamos seguir para a instalação do attachment. Aí você vai observar quais dentes têm attachments e o local dos attachments, para que você consiga fazer o condicionamento ácido realmente nos locais que precisa e somente no local que precisa. É diferente esse ataque ácido desse ataque ácido aqui. Então tenham cuidado, coloquem realmente somente em pontos que precisa. Desse jeito aqui. Depois que fez o ataque ácido, você vai remover o ácido e lavar. Depois de lavado, você vai seguir para a fase do adesivo, passando o adesivo somente nas áreas que tem os attachments, somente no dente que tem um attachment e fotopolimerizando. Você pode utilizar esses fotopolimerizadores que fazem 3 segundos, que a gente utiliza bastante a ortodontia fixa para instalar bracket. Também pode ser utilizado para instalar os attachments. Depois do adesivo fotopolimerizado, você encaixa o template do attachment sempre com pressão digital, nunca mordendo. Então, pressão digital, aperta aqui. E se você for, por exemplo, for fotopolimerizar esses dentes posteriores, faça apertando com seu dedo ou coloca o sugador aqui para o paciente morder. Só tenha cuidado para essa mordida do paciente não ser forte, a ponto de abrir uma brecha aqui no alinhador, dele ficar desencaixado. Você tem que estar encaixado, mordendo bem o alinhador
vindo até a altura do dente que deve vir, segura o alinhador na posição e faz a fotopolimerização dente a dente. Depois que fizer um lado, você vai fazendo o outro lado. Por exemplo, acabou posterior aqui, vai para anterior, vê se está bem encaixado, sempre pressão digital, segura o alinhador e faz a fotopolimerização desse attachment dente a dente. Depois que finalizar, você vai precisar minimizar a aderência do alinhador, do template do alinhador no dente do paciente. E para isso eu sugiro que você utilize a mesma espátula de resina que você utilizou para colocar a resina, para ir soltando esse alinhador na parte de trás primeiro. Tira o vácuo entre o alinhador e o dente, para ir soltando esse alinhador pouco a pouco, para não puxar de vez. Então solta um lado de um lado posterior, solta o outro do outro posterior e vai soltando pré, vai soltando outro pré, até ficar molinho e você conseguir puxar sem derrubar nenhum attachment. Depois disso, você vai olhar a boca do paciente para verificar se todos os attachments ficaram. Pronto, ficaram. Agora você vai remover o excesso de resina que sempre fica ao redor do desenho do attachment. E para saber o desenho real do attachment, você volta para o template de attachment que está pintado e você vai ver o formato do attachment e você vê como é que está o excesso no dente do paciente, para que você faça essa finalização, essa remoção de excesso de resina com a broca muito laminada, para não fazer nenhum ferimento, não fazer nenhuma ranhura no esmalte do paciente. Depois disso, o paciente não vai usar mais esse template. Você lava, seca e guarda. Ele vai usar a partir disso o alinhador número 1 e dá início ao seu tratamento.